grupo no trabalho, precisa me passar o nome urgente, tá? Tem até algum grupo, acho que o Lucas, que estava sem grupo, não teve retorno de algum grupo aí, tá? É interessante que sejam grupos mesmo, tá? Não é interessante que seja feito de forma individual. Quanto mais gente, melhor, tá? Então, vamos começar, gente, hoje a nossa aula muito legal, muito gostosa. Capítulo 9 do livro. Capítulo 9 do livro sobre integridade superficial de peças usinadas. Bom, eu sou suspeita para falar sobre o assunto, porque eu adoro assunto de usinagem. Pessoal, se em algum momento a transmissão cair, alguma coisa assim, me chame pelo microfone, porque eu não fico com o chat aberto. Da mesma forma que vocês estão vendo a minha tela aí, é a forma que está aberto para mim, eu não consigo ter acesso ao chat, tá bom? Pessoal, eu quero só fazer... Antes, deixa eu aparecer aqui para vocês, porque antes eu quero bater um papo com vocês justamente sobre peças usinadas. Quando a gente usina peça, o que vocês acham? Vocês acham que a peça ela fica igual a antes do processo usinado ou ela fica diferente? A superfície dela, a estrutura do material fica diferente. Vocês acham que ela fica igual? Você acha que ela fica diferente? Você acha que fica mais ou menos? Vocês já pararam para pensar nisso? Que o processo de usinagem, embora seja um processo extremamente eficiente para o processo de fabricação mecânica por remoção de material, ela consegue também mudar as propriedades? Vocês já pararam para pensar nisso? Interessante essa análise, né? E aí, hoje, o que a nossa matéria vem nos falar hoje? Ela vem falar sobre não somente a superfície, mas todos os aspectos que interferem de forma micro e de forma macroscópica ali na nossa peça, tá? E isso chama-se integridade superficial. Né? A integridade ela não se refere somente ao acabamento da peça, não. Ela se refere aos aspectos geométricos, né, de medida, por exemplo. Quando eu falo aspectos macroscópicos, eu estou falando assim, olha, eu quero que a nossa peça tenha 18 milímetros de diâmetro. E você conseguiu manter esses 18. Eu quero um comprimento usinado de 100 milímetros. Então, essas dimensões são a níveis macroscópicos, né? Que é a dimensão dela de forma geral. Quando a gente fala em situação microscópica, eu estou falando de outros detalhes que a gente não consegue ver, que é nível interatômico, ali do tamanho de grão, né? A usinagem, ela modifica o material na forma superficial também, né? E aí hoje a gente vai estar estudando esses efeitos. Os efeitos microscópicos, que é principalmente uma coisa chamada rugosidade. Então, toda vez que a gente fala de acabamento superficial, então lá no laboratório a gente já fez alguns experimentozinhos, ainda que bem simples, sobre acabamento superficial. A gente até concluiu que quanto maior a velocidade de corte, quanto menor o passo, né, o avanço, melhor o acabamento superficial. Então hoje a gente vai estudar isso de forma um pouco mais profunda. Saber o que é rugosidade, como que ela é medida, né? Quais são os aspectos que interferem diretamente na rugosidade? Existe só a rugosidade para medir o aspecto superficial de uma peça? Né? Então a gente vai estar vendo isso. E a gente vai ver também sobre outras características superficiais, né? Abaixo da camada superficial, porque a usinagem ela não modifica apenas a superfície, ela modifica aspectos mecânicos, né, de resistência, por exemplo, e aspectos metalúrgicos também, né? Só que hoje, né, a grande cereja do bolo é a tal da rugosidade que vocês precisam aí utilizar em projeto, saber como que calcula de forma experimental, saber como que faz na prática. Tudo muito simples, mas a gente precisa saber. E melhor do que isso tudo, que eu adoro essa parte, né? É saber quais são as interferências dos parâmetros de corte na rugosidade. Tranquilo, então? Então, só uma pequena introdução sobre o nosso assunto, tá? Cadê? Oh, meu Deus, mandei formatar, as funções tá tudo doido. Pera aí. Sai daqui, bicho. Gente, como é que faz pra sair isso daqui?
Eu não sei como... Ah, pera aí. Ai, gente, que surra do computador. Foi. Tirar o Marcelo daqui. Então, integridade superficial de peças usinadas. Aqui, nós temos uma superfície que foi usinada e foi um aparelho que fez essa determinação microscópica na parte superficial dela, tá? Daqui eu tirei de um artigo só para ficar bonitinho. Isso daqui é muito, gente, para quem faz artigo, para quem faz pesquisa a nível de mestrado, a nível de iniciação, tá? Então, como eu falei para vocês, a integridade superficial está ali muito ligada aí ao acabamento, né? E a alterações subsuperficiais, tá? O acabamento, nós temos basicamente 3 tipos de acabamento, né? Pessoal, só ressaltando aqui uma informação. Lá na aula de avarias e desgastes, vocês entenderam que desgaste é uma coisa natural, avarias são coisas não esperadas no processo de corte. Então, ou seja, o que a gente pode concluir? Que no processo de corte nem tudo sai perfeito, nem tudo sai como projetamos, como a gente quer. Então, as ondulações e as falhas, elas entram justamente nessa parte dessa parte não prevista, tá? A gente vai ver o que é ondulação, e a rugosidade é uma característica que toda e qualquer peça, qualquer superfície, né, qualquer coisa tem rugosidade, tá? Ela é uma medida que a gente vai ver, né, basicamente sobre picos e vales de uma determinada superfície. Então, o espelho mais polido do mundo, lá do telescópio Hubble, ele tem uma rugosidade sim. Não tem como uma peça ser 100% lisa. Não tem como. Por quê, professora? Porque até a nível atômico, um átomo, ele não... Os grãos, né? Eles não conseguem ficar colineares. Eles não conseguem ficar de forma plana. Não é verdade? Ou seja, a gente precisa necessariamente fazer processos que diminuam esses picos e vales, ou seja, que diminuam a rugosidade para determinada aplicação, tá? Mas aí, só explicando para vocês, o que é ondulação, né? Vamos ver. O que é ondulação? Ondulação, gente, nada mais é que um vale numa superfície de um material. É como se lá no torno, vamos imaginar lá no torno, como se no torno a gente aumentasse muito o avanço. Então, a gente vai ter um lugar que é muito alto em comparação com um local que é muito baixo. A gente vai ter a superfície do material com um pico muito elevado e com um vale muito baixo, de forma vista a olho nu, tá? Até mesmo vista a olho nu, no máximo ali com uma lupa, tá? Então, isso daqui é um erro grave. Tá? Agora, já a rugosidade, que é nessa parte superior aqui, nada mais é que picos e vales, né, que são menores, que são vistos de forma microscópica na superfície do material, tá? Então, nada mais é que o próprio material, a superfície dele, sem problema nenhum, tá? Isso acontece justamente por causa da composição dele. Não tem problema nenhum, tá? E as falhas elas são inerentes aí do próprio processo de usinagem, né? Como, por exemplo, incrustação, como, por exemplo, falhas, buracos, vazios na peça que são gerados ao longo do processo, tá? Mas aí são falhas maiores. Imagina, né? Se você está usinando e, de repente, sua ferramenta quebra e prejudica a sua peça. Isso ali vai ser denominado como uma falha. Tranquilo? Agora, a ondulação, ela é algo mais discreto, só que ela interfere muito no acabamento da peça. E é um erro. Já a rugosidade, a gente vai ver o que é, tá? Só deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês entenderem a seguinte circunstância, né? Todo material, pessoal, ele tem uma determinada rugosidade. Por exemplo, um disco de freio. Um disco de freio, ele tem que ter uma rugosidade específica, né? Por quê? Porque ele precisa, lá no momento da frenagem, oferecer um determinado atrito, né? A gente chama isso daí de condição tribológica. O que é tribologia? Não é estudo das tribos do Brasil, não, tá, gente? Tribologia é o estudo do atrito, do desgaste e da lubrificação.
tá? Então, o disco de freio ele tem que ter uma característica de superfície específica para ele. Eu falo assim, que é específico para o material. Já a bucha, por exemplo, uma bucha de mancal, ela vai ter que ter uma outra característica. Ela vai ter que ser um pouco mais lisa, por exemplo, né? Um acabamento superficial melhor ou pior, né? Difícil comparar dois elementos que são diferentes, mas cada material tem que ter a sua rugosidade, tem que ter a sua característica superficial, tá? E aqui, olha, eu trago para vocês só um exemplo. Isso daqui é uma superfície de um rolamento, tá? A parte externa do anel, tá? Para vocês entenderem o que é ondulação, tá? Deixa eu pegar aqui um lápis para eu apontar para vocês o que é ondulação. Ondulação é justamente isso daqui. Vocês estão vendo que aqui é como se fosse um morro que desce e um morro que sobe, né? Isso daqui, pessoal, tá cheio de ondulação. É como se cada vez que a ferramenta passasse, ela deixasse essa marca aqui. Por um passo muito grande, ou então por uma ferramenta que está com APC. Então, é essa característica da ondulação. A rugosidade, ela é isso daqui, ó. Tá? É justamente o que a gente não está vendo aqui, tá? Nessa figura, porque não está a nível microscópico, tá? Mas ela ficaria nessa direção, como se a gente pegasse aqui a peça, cortasse e visse os picos e vales dessa superfície das ondulações. Tranquilo? Então, essa que é a diferença, ondulação e rugosidade. Rugosidade é normal, é uma característica de cada material. Ondulações é um defeito, é uma falha do processo de usinagem, o qual nós temos aí, de fato, ondulações, né, vales e picos que são formados durante o processo de usinagem. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Podemos continuar? Acredito que sim, tá? Então, vamos voltar. Então, aqui, só para a gente continuar, cada equipamento precisa ter... Cada equipamento precisa ter a sua rugosidade, né? Só que rugosidade não, são características superficiais, não é somente a rugosidade, né? Mas quais são os fatores que interferem, né? Quais são os principais fatores que a gente precisa considerar dentro desse aspecto de características gerais, né? Então, uma delas que a gente precisa considerar é justamente o tipo de acoplamento que a gente tem. Onde que você vai colocar? Qual que é a aplicabilidade dela? Então, em ambientes que você precisa de mais tração, de mais contato, você precisa de uma área de contato também. Então, a rugosidade, ela precisa ser um pouquinho maior. Qual que é o coeficiente de atrito que você precisa? Você vai ter um sistema lubrificado ou não? Então, dentro dos aspectos tribológicos, mais esse daí. Qual que é a resistência à fadiga? Qual que é a resistência até mesmo à corrosão que você quer, né? Mais um fator. Dependendo aqui se você precisar fazer uma pintura posteriormente, né? A característica superficial, o acabamento, principalmente em relação à rugosidade, ela tem que ser menor. Quanto mais lisa a peça, entre aspas, né? Mais indicado para a pintura posterior. Tranquilo? E aí, obviamente, você vai ter que estimar o custo para fazer esse acabamento, né? Porque às vezes demora muito para a gente fazer um acabamento legal. E a aparência que você quer ter, se quer um acabamento espelhado ou é indiferente para você. Então, são alguns fatores que a gente tem que considerar no nosso processo, tá bom? Então, voltando aqui dentro desse nosso mapa mental, né, de integridade superficial, que é basicamente dividido pelo acabamento, que é da parte de superfície, e pelas alterações subsuperficiais, que é por baixo, né? Quando a gente fala integridade superficial, ele está falando em duas coisas só. O acabamento superficial e na parte interna dele, a parte que a gente não consegue ver. Então, nesse momento que a gente vai começar agora, a gente viu um pouquinho de ondulação, um pouquinho de falha, que não tem muita teoria em volta disso, é mais definições, e a gente vai parar e a gente vai ver rugosidade. Rugosidade é extremamente importante e é um assunto dentro da engenharia que ele é um pouco solto. Então, às vezes é em metrologia que se vê, às vezes é aqui em usinagem. Então, para
para eu ficar com a minha consciência limpa, a gente vai ver aqui também tecnologia mecânica, tá bom? E aí depois, no finalzinho da apresentação, que a gente vai voltar para as alterações subsuperficiais, tá bom? Então, qual que é a importância da rugosidade, né? O que, primeiramente, depois a gente vai fazer a definição formal da rugosidade, né? O nome é bem sugestivo, mas rugosidade. Rugosidade, pessoal, nada mais é que um parâmetro que a gente precisa controlar no processo de usinagem. Professora, em toda oficina considera isso? Óbvio que não, mas quando é a nível industrial, quando você precisa de uma rugosidade média, ele precisa estar sendo especificado no projeto, você precisa saber fazer uma leitura, você precisa também saber identificar qual que é a rugosidade, né, para quando você projeta um determinado componente, tá? Então, assim, a rugosidade ela vai predizer o comportamento do componente usinado, por exemplo. Como assim predizer o comportamento? Se ele vai ser submetido em alguma situação que demanda atrito, que vai ser lubrificado ou não, tá? E também com uma boa relação com os parâmetros de corte adotado. Pessoal, a gente vai ver o tanto que a rugosidade é interferido pelos parâmetros de corte. Alguns vocês já estão carecas de saber, por exemplo, ângulo de folga da ferramenta. Poxa, daí a gente já sabe qual que é o processo de interferência. Quanto maior o ângulo de folga, obviamente a rugosidade vai ser menor, porque o acabamento, eu já sei lá da prática que o acabamento vai ser melhor, tá? Então, a rugosidade é um parâmetro controlado, um parâmetro que a gente tem dentro da usinagem a ser seguida, tá bom? Vamos fazer a definição dela? Formal? A primeira coisa que a gente precisa saber é que a rugosidade ela é norma, tá? Ela não é, por exemplo, igual às ferramentas de corte, que a gente consegue variar, que a gente consegue saber de cabeça e relacionar de uma forma fácil. Rugosidade é norma, tá? Aqui é um trecho da norma para a gente ver de fato o que é a rugosidade. Nós temos basicamente dois tipos de rugosidade, tá? Olha que difícil, hein? Já vou explicar para vocês de maneira bem mais fácil, mas eu quero que vocês entendam a maneira formal de definição. Nós temos dois parâmetros muito usuais, que é a rugosidade média, que é essa primeira aqui, que é RA, e a rugosidade média ou rugosidade máxima, que é o RQ, tá? Basicamente, é a integral das medidas, tá vendo que aqui é o Y? É o somatório das medidas da superfície de um material. Então, a gente vai lá com um equipamento que a gente vai ver daqui para um pouquinho adiante, chamado rugosímetro. A gente faz uma medida dessa superfície, traça esse padrão, igual aqui vocês estão vendo. Aqui é como se fosse um pico, aqui é como se fosse um vale, tá vendo? E a rugosidade média é o valor médio aritmético de todas essas medidas aqui em relação a Y. É como se fosse o somatório dos vales e dos picos, tá? E a gente tirasse uma média, entendeu? Já a outra rugosidade média é a soma quadrática desses desvios, beleza? Numericamente, RQ é como se fosse somente os picos, tá? E o RA é uma linha média. Professora, eu não entendi nada. Calma aí que vocês vão entender agora. Fiquem tranquilos. Olha, vamos lá. Primeiro que a gente nunca usa integral, tá, gente? Fiquem tranquilos, a gente não vai utilizar integral nenhuma aqui. Mas vocês precisam saber que a rugosidade média é uma medida dos desvios médios, dos vales e dos picos da superfície, tá? Então, vamos supor aqui, nós temos essa linha aqui toda rabiscadinha aqui, vocês estão vendo? Ela é como se fosse a medida, como se eu pegasse aqui uma superfície e aproximasse muito, e eu conseguisse ver, né, a nível atômico isso daí. Nível atômico não, né? Nível microscópico. O que é o RA? O RA está aqui em cima, tá? O RA nada mais é que a medida média entre os vales e os picos. Professora, qual que é a definição? Rugosidade média, que é o RA, né? Por norma é representado pela letra RA, é o desvio médio entre os vales e os picos de uma superfície, tá? Outro dado muito importante é o RZ, que é a rugosidade máxima. Ele vai pegar, gente,
Vocês estão vendo que esse daqui é como se fosse o maior vale, a maior rugosidade aqui? Se eu pego todo esse espectro, todo esse comprimento, eu vejo que isso daqui é o maior vale. Então, esse RZ nada mais é que o trechinho ali de maior rugosidade, ou, entre aspas, de maior profundidade do vale ou de maior altura do pico. Enfim, é o trechinho mais rugoso que a gente tem, de rugosidade máxima, tá? Trecho de rugosidade máxima. Tranquilo? O que é RA, novamente? É a média dos desvios entre picos e vales de uma superfície de material. O que é RZ? É a rugosidade máxima de um determinado material, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui. Então, é somente isso daqui. A gente vai ver tudinho daqui para frente. Então, essa integral aqui, ela não é utilizada para nós. Porém, ela é utilizada dentro de um rugosímetro eletrônico para nos dar esse resultado. Tá? É utilizado justamente esse algoritmo para nos dar o retorno. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas como que a gente mede? Perdão, a gente pode pegar qualquer parte da peça, por exemplo, tem uma peça fixa lá no torno. Eu posso pegar qualquer local dela? Então, a gente pode sim pegar, tá? Inclusive a norma fala o seguinte, olha, se a sua rugosidade que você quer atingir, isso daqui é como se lá no seu projeto tivesse, vamos supor aqui, de 2 a 10 microns, é a que você quer atingir. Qual que é o comprimento total? Comprimento total que você vai ter que fazer sua medida de 12,5 milímetros, tá? Sendo que você vai dividir... Opa! Sendo que você vai estar dividindo... Meu mouse sumiu, gente. Foi. Sendo que você vai estar dividindo em trechos, tá vendo? Seu comprimento total vai ser pequenininho, tá? 1,25 milímetros. Porém, você vai pegar 0,25 milímetros. É pouquinho, né? Por exemplo, tô pegando esse daqui, 0,25 milímetros. E vai medir a rugosidade daquele local. Depois, outro, até dar o espaço de amostragem de 1,25. Logo, você vai ter que fazer isso 5 vezes, né? Então, é dessa forma que se faz. Isso daqui é a norma ISO 4288, que vem nos falar isso daí, tá? Então, ó, isso daqui é só um pedacinho da norma para vocês virem como que é difícil, né? A pessoa que definiu isso daqui para nós. Depois a gente vai aprender uma forma de calcular a rugosidade pela ferramenta de corte que a gente está utilizando, tá bom? Outra coisa também são as nomenclaturas utilizadas. Como assim nomenclaturas? Eu falei para vocês da rugosidade média, né? Professor, aqui está desvio médio, desvio aritmético médio. Só que na prática a gente fala rugosidade média, tá? O que é? É a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas no comprimento de amostragem. Que coisa, né? E o outro é o RZ, que é a altura máxima do perfil, soma da altura máxima dos picos e a maior profundidade dos vales. Então, é aquele trechozinho, tá? Outro assim, dado que esses daqui são os dois mais utilizados, tá? São os mais utilizados. Dificilmente a gente utiliza outros na prática, né? Talvez você quer saber a altura total do perfil, talvez você quer saber o desvio médio quadrático, mas um que a gente usa bastante é esse daqui, fator de assimetria do perfil, tá? Que é chamado de skewness, né? Que é o fator de assimetria. Vou mostrar para vocês como que é essa questão de assimetria. Tá vendo? Ó, isso daqui é parâmetro de RA. É só uma figura mostrando assim, superfícies diferentes, tá? Ó, tá vendo? Uma superfície é diferente da outra, tá vendo? Isso daqui é muito utilizado, tá? Isso daqui é... essas três figuras aqui, por que eu coloquei ela? Porque em número elas tiveram a mesma rugosidade média, entendeu? Mesma rugosidade média. E você tá vendo como que é diferente a característica superficial dela?
Então, por isso que às vezes a gente utiliza esse fator aqui, ó, fator de assimetria do perfil, tá? Que é justamente esse skewness, e tem o kurtosis também, mas o skewness é mais utilizado. O que esse skewness vem falar? É um valor obtido, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Quando a gente tem mais vale, aqui por exemplo, a gente tem uma superfície e a gente tem muito vale, o skewness ou a rugosidade, né, de assimetria, ela tende a ser positiva, tá? Agora, quando ela é mais reta, né? Ela não tem tantos vales assim, ela tende a ser negativa. Beleza? Então, é só mesmo para a gente ver o tipo de perfil que a gente está trabalhando. Então, ó, o perfil aqui, daqui está uma linha média, e os perfis estão aqui em cima. Tá vendo? Estão dentro dessa faixa. E essa daqui, eles já estão mais para baixo. É como se fosse um eixo X e Y, né? Esse daqui é como se tivesse valores acima de uma linha média. E esse daqui é como se tivesse valores, mais vales, né? Abaixo de uma determinada linha média. Por isso que é positivo, por isso que é negativo. Tá bom? Só pra gente ficar ciente. Mas, novamente, qual que é mais utilizado? É o RA. E esse RT ou RZ para a altura máxima dos picos. Tranquilo? Mas como que a gente mede? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou vocês já estão se perguntando aí como que a gente mede? A gente mede na prática com um equipamento chamado rugosímetro, que são esses, basicamente, tem desses 3 tipos aqui, tá? O analógico, o digital, né? Digital de penetrador. E nós temos um também que é chamado de portátil. Como que funciona isso? Funciona muito parecido igual um relógio comparador. Aqui tem uma ponteira, normalmente ela é de diamante, né? E aí você passa, a gente até chama de apalpador, né? Eu acho até difícil falar esse nome. Aqui tem um apalpador. Esse apalpador vai passando em cima da superfície. Só que aí, gente, lembrem que a superfície do material tem irregularidades até mesmo a nível de diâmetros atômicos, né? Então, essa pontinha aqui pode ser fina do jeito que for, mas ela nunca vai ser no valor de, por exemplo, 2 raios atômicos, 3 raios atômicos. Então, observem aqui essa linha trajetória. A linha dela, é onde ela vai passar. Então, ela vai conseguir captar através de uma determinada média, né? Os eletrônicos, eles são até um pouquinho mais precisos, porque ele faz uma determinada média ali da superfície. Assim como os portáteis, que também são eletrônicos. Então, eles convertem o sinal elétrico em um determinado valor, né? Para retornar um número para nós, né? Perdão. Eles recebem o estímulo mecânico, que é convertido em sinal elétrico, para nos fornecer esse determinado valor aqui. Ao contrário do analógico, que é como se fosse um manômetro, por exemplo, tá? Ou um relógio comparador, tranquilo? Só que a gente perde um pouco, independente desses 3 tipos aqui, a gente perde o valor real. Porque onde ele passa não é de fato a superfície do material. Ele só vai encostar ali num vale, num pico, onde o raio do apalpador vai entrar. Por exemplo, olha esse vale aqui. Concordam comigo que ele está deixando de falar? Deixando de nos falar que tem esse vale? Concordam comigo? Então, por isso que isso daqui é uma rugosidade média. A rugosidade teórica, calculada mesmo, ela sempre, na verdade, normalmente ela vai ser maior do que a rugosidade obtida por um aparato, tá bom? É bem simples ser utilizado mesmo, é só pegar, colocar em uma determinada superfície e direcionando essa peça ou direcionando esse rugosímetro, que ele vai fornecer esse valor. Normalmente a medida é em microns. Normalmente não, sempre. A medida de rugosidade, ela é na escala de 10 a menos 6 micrômetros, tá?
E outra coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês também é um pequeno detalhezinho, que essa ponta aqui ela é feita de diamante, né? Agora imagina a gente medir a rugosidade de uma peça de alumínio bem macia. A gente pode deixar a impressão em cima dessa peça, né, que é muito dúctil. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem certas desvantagens. Embora ele dê um valor muito top para nós aqui, uma média maravilhosa, né? Tem esses aspectos negativos, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, eu acho que eu até esqueci de falar aqui, sobre o que influencia, assim, sem pensar em estado... Vou até aparecer aqui no Skype de novo. Sem pensar em ferramentas, sem pensar... Só pensando em processo mesmo. Quais são os fatores que interferem no acabamento superficial? O que vocês acham? Por exemplo, né? A máquina. Uma máquina, por exemplo, né? Vocês acham que se ela estiver mal fixada, ela vai dar um resultado legal de acabamento superficial? Acho que não, né? Vai ser mais difícil. Uma ferramenta, se ela não estiver afiada, mesma coisa, né? Lubrificação. Mesma coisa, se a gente não lubrificar ou se a gente não refrigerar adequadamente, aquela integridade superficial ela não pode ser perfeita. Eu não estou falando só de acabamento, eu estou falando também da questão das falhas superficiais que podem acontecer. Então, no processo macro, no processo de produção mesmo, tem muita coisa que interfere. Então, você pode ter, por exemplo, a melhor ferramenta do mundo e a melhor máquina do mundo. Só que se você fizer uma fixação errada da peça, você não vai conseguir ter um acabamento desejado. Ou então a fixação da ferramenta ali no castelo, vamos fechar aqui para torneamento. Se não for adequada, mesma coisa. Você não vai ter uma integridade superficial correta. Então são fatores de produção que a gente também precisa considerar, tá? Não somente a questão aí da ferramenta, da peça, do tipo de material. O tipo do material também interfere muito, tá? Se a gente for usinar, por exemplo, um material que seja muito duro, o resultado talvez não seja tão legal quanto o material um pouquinho mais macio. Perfeito? Material muito com tratamento superficial, por exemplo, mesma coisa. Então, são diversos fatores que a gente precisa considerar, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Acho que era isso que eu queria falar até dessa partezinha de rugosímetro. Mas aí, como que a gente representa a rugosidade no projeto, né? Por exemplo, vamos supor que aqui, essa foi a rugosidade média obtida. Vamos supor que eu quero permitir no meu desenho, eu desenhei lá uma bucha. Consegui desenhar, por exemplo, essa bucha aqui, ó. Desenhei essa bucha e beleza, eu quero colocar qual que é a rugosidade dela. Eu quero falar para a pessoa que for produzir qual que é a rugosidade. Então, símbolos, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um símbolo base utilizado, tá? Esse daqui é um símbolo que representa que o acabamento tem que ser feito por remoção de material, tá? E esse daqui indica que você tem que chegar nessa rugosidade, mas que você não pode remover material. Remover material, assim, usar um processo de fabricação para usinar. Por exemplo, no máximo um processo de brunimento que tira aí camadas microscópicas mesmo do material. Só que essa daqui é a mais comum, por quê? Porque ela permite que você reduza, que você chegue na medida daquela bucha, daquele eixo, por remoção de material, por torneamento, por exemplo, fresamento, por brochamento, mandrilamento, enfim, o processo específico aí, tá? Então, esse é o símbolo mais utilizado. Como que a gente coloca em texto, né? Normalmente a gente coloca as 3 letrinhas, né? De MRR, que é máxima rugosidade, mínima, máxima, tá? Você deixa a rugosidade, isso daqui na parte de cima é a rugosidade média, tá? RA. Você deixa RA ser de 0,0025 até 0,8
Microns, aí aqui não tem unidade, você já tem que saber que é microns, tá? E o RZ, que é a rugosidade mais profunda, ser 3 microns. Em texto que você pode estar colocando isso na lista técnica, em algum lugar assim. No desenho, ó, daqui em texto, lá no desenho, você pode estar simbolizando dessa forma aqui, com a barra, ou você pode colocar, por exemplo, essa aqui em cima, ou aqui embaixo também, tá? Por exemplo, colocar 0,3, dando exemplo, tá? E aqui embaixo 0,8. Sempre aqui na parte de cima vai ser o RA, e sempre na parte de baixo é o RZ, tranquilo? Beleza? Essa outra representação tá falando só isso também. Você pode colocar em cima e embaixo ou colocar uma barra. E eu tô falando, ó, RA, no máximo isso daqui, e RZ, 3, quero que seja 3 microns, tá? Porém, a gente também pode estar especificando qual que é o processo que eu quero que faça para que chegue nessa rugosidade. Por exemplo, eu quero uma furação, ou então eu quero um torneamento. Então, aqui em cima, tipo dessa raiz quadrada, aqui em cima, ó, eu preciso colocar o processo. Aqui tá em inglês, né? Mas vocês vão colocar torneamento, beleza? Ou fresamento, furação, mandrilamento. Se você quiser especificar brunimento, retífica, qual que é o processo que você chegue? Aí aqui eu só especifiquei a rugosidade máxima, né? O pico máximo. A rugosidade média não é importante para mim. Tranquilo? E aqui, por exemplo, isso daqui eu deixei 100, quer dizer que você pode fazer por qualquer processo de fabricação. Esse daqui não, eu quero que você faça por torneamento e que só tô pedindo que seja por torneamento, tô pedindo para você que a rugosidade máxima é 3,1 microns. Então, a única coisa que eu tô pedindo, tá? Então, tem que ser seguido. E aí, esse símbolozinho aqui embaixo representa o quê? Que pode ser feito por remoção de material, tá bom? No texto, o que eu vou colocar? Máxima rugosidade, torneamento, RZ 3,1. Tranquilo? Então, isso daqui, quando vocês forem projetista, quando vocês forem engenheiro lá na prática, que vocês vão estar colocando. Para a pessoa que for fabricar, te atender. Tranquilo? Então, bora para frente. Isso daqui, aí eu pergunto para vocês, isso daqui que a gente faz é o valor na prática, que a gente faz a medição lá na oficina. Vocês podem estar trabalhando, por exemplo, com manutenção e precisar chegar nesse tipo de rugosidade. Então, é dessa forma que vocês vão fazer a medição. Só que, por acaso, como que vocês podem estar estimando quais que são os parâmetros para chegar nessa rugosidade? Como que vocês podem estar fazendo, né? Vamos supor, eu quero colocar uma van para chegar nesse RA que meu cliente pediu, eu vou colocar parâmetro Y, parâmetro F de avanço, isso daqui é avanço, milímetros por rotação. E o raio de ponta da ferramenta que eu vou utilizar é 0,08. Não, muito pequeno, né? Mas sei lá, 3 milímetros, tá? E aí você vai ter uma estimativa de qual que é a rugosidade que você vai estar chegando ali, tá bom? E isso daqui é a rugosidade, daqui é a rugosidade média, isso daqui é a rugosidade máxima. Então, para a rugosidade média, qual que é a fórmula? Avanço ao quadrado dividido por 31,2, perdão, tá? Enquanto a rugosidade máxima, ela é dada por avanço ao quadrado dividido por 8 vezes o raio. Isso daqui é o que a gente mais utiliza, tá? Até em questões de concurso, pede muito essa daqui, ó. Pede muito, 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 muito mesmo, tá? É a rugosidade que mais pede. Lembrando que isso daqui é para processo de torneamento, para fresamento é outra fórmula gigantesca. Só que aí, gente, lembra que isso daqui, se eu estou falando de raio, né? Eu estou falando de ferramenta que tenha raio, que seja uma ferramenta que seja abaulada, né? Mas antes da gente entrar para ferramentas que não tem raio de ponta, só observe o seguinte. Olha para essa fórmula aqui, vamos olhar para essa de baixo, né? Deixa eu apagar porque esse amarelo tá feio pra caramba. Gente, pergunta as coisas aí, senão vai acabar cedo demais, hein? Que bom, professora, vai acabar cedo, graças a Deus. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, observe essa formulinha aqui. A rugosidade, ela vai aumentar com o quadrado do avanço. Olha que foda. Olha só.
a rugosidade ela vai aumentar com o quadrado do avanço. Então, se eu aumento 0,2 no avanço, eu estou elevando ao quadrado a nossa rugosidade. Não é doido isso? Muito doido. E o raio de ponta? Raio de ponta, como a gente já tinha estudado, né? Quanto maior o raio de ponta, menor a rugosidade. Olha que maravilha! Isso não é bom? Isso é ótimo! Então, a gente já tinha feito isso no laboratório, a gente já tinha essa noção prática, que quanto mais abauladinha, né, melhor o nosso acabamento superficial. Só que a gente não sabia numericamente por quê. A gente fez aquela explicação, né, de que a ferramenta vai passar no mesmo lugar várias vezes, né, mas tá aqui o porquê, tá aqui uma explicação numérica, tá bom? Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre o avanço daqui a pouco. Tranquilo? Vamos ver aqui se a nossa ferramenta ela não tiver raio. Opa! Vai, fi. O que tá acontecendo, gente? Oh, meu Deus. Crê em Deus, Pai. Bora, filho. Bora que a gente tem que estudar. Vamos aqui, ó. Isso daqui é uma ferramenta com raio de ponta. Não é verdade? É uma bauladinha, ela tem um raio de ponta. Agora tem outras que elas são 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Por exemplo, tá? Por exemplo. Ou elas podem ter... Elas têm essa quina aqui, ó, viva. Tá vendo? Vivinha. Elas podem ser mais finas, elas podem ser mais abertas, mas enfim, ela tem uma quina viva na ponta, ela não tem um raio de ponta. Então, aquela fórmula que eu mostrei para vocês é aquelas que tenham um raio de ponta, né? Mas e para essas daqui, ó, que não tem? O que a gente faz? Como é que o cálculo é estimado? Ó, esse θS aqui é o ângulo do... Na verdade, é metade do ângulo da cunha, tá? E esse θE é o ângulo de posição secundário. Como que a gente pode calcular? Sem raio de ponta, a gente utiliza essa formulinha aqui de baixo, ó. Rugosidade média vai ser o avanço dividido por 4, abre parênteses, tangente do nosso ângulo de ponta, tá? Metade dele, no caso, mais cotangente do nosso ângulo de posição secundário, tá? Já a rugosidade máxima, ela vai ser o avanço dividido por tangente do ângulo de posição, perdão, do ângulo de cunha, metade no caso, né? Mais cotangente do ângulo secundário de posição. Ângulo de posição secundário, desculpa, tá? Aí aqui a rugosidade, ela já cresce de forma linear, né? Linear assim, da mesma forma que essa sobe, essa também. Tranquilo? Então, são fórmulas diferentes que a gente precisa alcançar aí, tá bom? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Acredito que não, né? Até aqui tá super tranquilo. Eu tinha anotado uma informação importante aqui para passar para vocês, mas eu até perdi onde que eu anotei, gente. Bom, depois eu vou lembrar com certeza e aí eu falo para vocês. Não vou lembrar não, difícil. Aqui, ó, lembrei. Lembrei não, achei aqui. Uma informação que o pessoal da Reitus, vocês viram que eu mandei o e-mail para vocês de um treinamento? Gente, quem puder fazer, quem puder assistir aquele vídeo, assista. É um vídeo muito legal e vai ter um treinamento mais específico ainda. Se eu não me engano, é na terça-feira, tá? Esse vídeo é um vídeo mais padrão, que vai ensinar sobre torneamento, ferramentas de maneira geral, é algo mais amplo. E esse na terça-feira, quem tiver interesse me fala que eu mando o link, aí vai ser já ao vivo, tá? Com o professor. Ele vai ensinar a usar o catálogo para todo e qualquer tipo de seleção de ferramenta. Então ele vai apresentar todas as ferramentas, como é que seleciona, por onde, tudo. Achei sensacional. Quem tiver interesse depois me chama que a gente conversa, tá? E aí, eu tava lendo justamente nesse site da Reitus e ele fala o seguinte, que o raio de ponta,
Isso daqui é na verdade é de artigo, né? Não foram eles que constataram, né? Que o raio de ponta, ele tem que ser 2 vezes maior que o avanço para o acabamento ser legal. Então, eu tenho um raio de ponta, por exemplo, de 3 milímetros, de 0,3 milímetros, né? O avanço, ele tem que ser pelo menos 2 vezes maior para o acabamento ser legal, tá? Perdão, o avanço, ele tem que ser 2 vezes maior que o raio de ponta para o acabamento ser legal. Então, assim, informação sensacional, porque às vezes a gente quer utilizar um avanço muito pequenininho, né? Mas a gente está com a ferramenta com raio de ponta muito grande e tudo bem, mas assim, a gente precisa estabelecer uma relação de pelo menos 2 vezes o outro, tá? Então, raio de ponta tem que ter pelo menos 2 vezes o avanço para ficar legal, para ser um acabamento bacaninha. Interessante, né? Mas aí lembrando, gente, se aumentamos muito o raio de ponta, o que acontece com a ferramenta? Ela fica mais estável, ela fica mais forte, né? Só que ela pode trepidar mais. Ela pode a força dela ali, a potência que ela vai consumir é maior no processo de usinagem, então a gente pode ter mais vibração. Causando vibração, o que acontece com o acabamento superficial? Piora, a nossa rugosidade ela vai aumentar. Então, só tomar mais cuidado em relação a isso daí, tá? Então, novamente, o raio de ponta tem que ser pelo menos 2 vezes maior que o avanço. Esse, 2 vezes maior que esse daqui, pra gente ter um acabamento legal. Quer dizer que se for o contrário não vai ser legal? Não, não é isso, mas é uma constatação teórica que foi feita, tá bom? Beleza? Dúvidas até aqui? Pode continuar? Gente, pergunta aí. Tem 46 minutos que eu tô falando, né? Agora deixa eu perguntar para vocês. Em geral, a rugosidade é menor quando acontece o quê? Pessoal, a gente não precisa nem ler o livro, né? A gente não precisa nem... Claro que precisa, tá, gente? Precisa. Mas a gente já consegue deduzir. Fixação da peça estiver boa, fixação da ferramenta estiver boa, ferramenta afiada, ou então, se for, por exemplo, de uma CBN, se for de uma PCBN, de um diamante ou de um metal duro, que ela esteja íntegra, né? Ferramenta íntegra. O material da peça, quanto mais puro, melhor. Então, por exemplo, por que é tão difícil de usinar alguns ferros fundidos? Porque eles têm veios lamelares que dificultam o processo de usinagem. Ou então, por que é difícil usinar peça proveniente de fundição? Porque ele cria algumas coquilhas, né? E o material fica mais heterogêneo. Então, quanto mais homogêneo o material, melhor. A máquina ela tem que estar bem fixada mesmo, localmente, porque senão não adianta parâmetro, igual uma CNC, por exemplo. Se ela estiver mal instalada, esquece, você não vai ter resultados bons. Então, são parâmetros, igual a gente já tinha conversado, que a gente precisa estar ciente para ter um bom acabamento superficial. Na verdade, chamo isso daqui de pré-requisito. Pré-requisito é esse daqui, tá? Agora, como que a gente vai conseguir melhorar? Aí a gente vai ver no próximo material aqui, tá? E outra coisa também que interfere muito é a tal da APC, né, gente? Lembra que eu mostrei aquele vídeo pra vocês? Vocês lembram, né? Aquele videozinho que gruda aquele material na pontinha da ferramenta e aí, ao invés da ferramenta ter uma ponta, quem tem a ponta? O metal. O metal cria uma ferramenta, uma ponta, e aí, obviamente, ele vai criando rugosidade maior. Tá? Então, são esses parâmetros. A gente tem que ter na nossa cabeça que não adianta ter uma ferramenta top, uma CNC, se esses parâmetros aqui não forem atendidos, tá bom? E além disso, desses que eu falei, na prática, agora a gente vai pensar nos parâmetros de corte, tá? Velocidade de corte. Ai, professora, já tô cansado de saber que quanto maior a velocidade de corte, menor o avanço, melhor o acabamento superficial. Ok, a gente já viu isso na prática, por quê? Porque a ferramenta passa no mesmo lugar várias vezes, então o acabamento superficial é melhor. Só que uma informação que vocês não têm, que hoje eu trago para vocês, é sobre a formação da APC. O que a APC tem a ver com a velocidade de corte, pessoal? Quanto menor a velocidade de corte, mais criação de APC nós temos. Então, quanto mais devagarzinho ali a gente está usinando, né? Principalmente se for um material dúctil,
como por exemplo alumínio, né? A gente vai formar mais APC. Então, aumentando essa velocidade de corte através da rotação, né? A gente tende a eliminar, na verdade, essa APC, e aí o acabamento superficial vai ser bom, tá bom? Só que aí, obviamente, o avanço ele também tem a ver. Quanto maior esse avanço, também maior a geração de APC. Então, reduzindo esses dois fatores, a gente não tem a geração de APC e o acabamento superficial vai ser melhor. Então, portanto, logo, observe o seguinte: a resposta do porquê da interferência da velocidade de corte no processo de acabamento superficial não é somente que a ferramenta vai estar no mesmo local por mais tempo. Não é isso, né? É também por causa da geração da APC. Show? Quanto maior essa velocidade, melhor, tá? Elevação da temperatura. Vocês concordam comigo? Quando a gente usina esse material e ele, assim, quanto maior a velocidade de corte, por exemplo, vamos supor, né? A gente tem uma elevação de temperatura. Essa elevação de temperatura, ela vai ocasionar o que no material? Quando a gente eleva a temperatura de material, o que acontece com ele? Ele tende a cisalhar mais facilmente, né? Ele fica mais macio, mais dúctil, não é verdade? Então, quanto maior essa temperatura ali localmente, né, mais facilmente a gente vai estar conseguindo usinar. Então, a rugosidade na peça, ela vai ser menor, porque a tensão de cisalhamento, ela vai diminuir. Então, a minha força de corte, ela também vai reduzir e eu vou conseguir usinar mais facilmente. Então, a elevação de temperatura, por vezes, ela contribui, estou falando do aspecto de peça somente, tá? Ela vai melhorar o nosso acabamento superficial. Só que aí, obviamente, por exemplo, a gente sempre tem um lado bom e tem um lado ruim. Vamos supor, velocidade de corte. Quando a gente aumenta muito a rotação, a peça pode trepidar, a máquina ela também pode trepidar se ela não estiver bem instalada. O que acontece? Trepidando, a rugosidade não é legal. Elevação de temperatura. A elevação de temperatura ela é boa porque o cisalhamento fica mais fácil na peça. Só que o que pode acontecer com a elevação de temperatura? Respondeu correto, pergunta do milhão. Quem respondeu que pode gerar desgaste na nossa ferramenta, né? Porque temperatura mais alta, ela tende a desgastar a ferramenta mais rapidamente, né? Mas são prós e contras. Tranquilo? Aqui eu estou falando só do acabamento superficial, tá? A gente sempre tem que avaliar os dois lados, tá? Profundidade de corte. Como que a profundidade de corte, ela interfere no acabamento superficial? Quanto mais profundo o corte, eu vou tender a fazer maiores ondulações. Se eu faço mais ondulações, eu tenho uma rugosidade o quê? Maior também, ok? O raio de ponta, a gente já conversou, né? Raio de ponta, quanto maior o raio de ponta, né? Menor a rugosidade, justamente por causa da área de contato que nós temos com a ferramenta e a peça. Só que aumentando o raio de ponta, a gente vai ter uma cunha maior e aí a gente pode ter trepidação e a rugosidade não ser legal. Então, precisamos saber falar os prós e os contras. O avanço, também já vimos, né? O avanço, ele contribui aí no processo de usinagem de forma quadrática com a rugosidade. Então, avançando ali, a gente consegue reduzir, consumir mais material por volta, e isso reduz a rugosidade. Mas só isso? Não. Aqui, gente, eu quero falar com vocês sobre a ação durante a ferramenta. Isso daqui é tudo muito bonito, tá? A gente saber falar os prós, os contras, tudo bem? Só que na prática acontece uma coisa que não é tão legal assim, que é uma coisa que a gente chama de fluxo lateral. O que é esse fluxo lateral, gente? Ai, meu Deus, eu acho que aqui tinha uma figurinha para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se tá aqui, só um minutinho. Aqui, ó. O que é o fluxo lateral? Fluxo lateral, gente, imagina que a gente está usinando lá na oficina, né? E quando a gente usina, né? O que acontece? Devido à deformação plástica e principalmente a deformação elástica do material, o material que é usinado aqui, o cavaco, ele não sai totalmente.
parte dele vai um pouquinho para a lateral. Então, é como assim, se a gente estivesse usinando, imagina o aço como algo muito macio, tipo um barro, assim, tipo uma argila, uma massinha bem mole, né? Se a gente passa uma caneta ali nessa superfície, né? Vamos pegar aqui minha canetinha. Se a gente passa, por exemplo, uma caneta aqui, passa aqui e tudo mais, vocês concordam comigo que visto que elas estão muito próximas uma da outra, vamos supor que eu passei uma pertinho da outra aqui, ó. Imaginam que seja uma massinha de modelar, uma argila. Visto que elas estão muito próximas, vocês concordam comigo que um pouquinho de material aqui vai vir para o lado? O material vai se deformar e ele não vai ficar no local certinho? Isso a gente chama de fluxo lateral, pessoal. É justamente por causa que a ferramenta comprime aquele material localmente, né? Ele não sai junto com o cavaco, ele fica ali na peça e ele se desloca de forma elástica, né? Perdão, de forma plástica lateralmente. E aí ele gera uma ondulação localmente. Isso é gerado por quê? Por causa da superfície de saída do material, entendeu? É a superfície de saída da ferramenta, perdão, que gera isso naturalmente. E aí, obviamente, a gente consegue reduzir. Isso é normal, tá, gente? Isso acontece com todo o processo de usinagem, principalmente ali o torneamento. Sempre o fluxo lateral ele vai existir, sempre, tá? Não tem jeito para não acontecer. Uma parte do material ele vai ser deslocado lateralmente. É como se acontecesse isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Isso daqui seria como se eu passasse retinho uma vez, duas vezes, como se eu pegasse um eixo exatamente do jeito que nós estamos vendo aqui, ó, e olhasse a superfície dele aqui em cima. E aí, se não existisse o fluxo lateral, iam ter ondulações perfeitas. Porém, como acontece o fluxo lateral, o que acontece? Quando a gente usina, um processo de usinagem vai interferir no outro. É como se fosse uma camadinha interferindo na outra. E a gente chama isso de fluxo lateral. E, obviamente, a rugosidade, devido a esse fenômeno, a rugosidade vai ser maior, tá bom? Só queria falar isso daqui para vocês mesmo, tá bom? Era só essa informação para a gente saber. Depende aí da ferramenta. Depende também do ângulo, mas o ângulo a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa também, já que tá aqui, vamos falar logo, né? O ângulo de folga. Ângulo de folga é qual ângulo? Representado por qual letra mesmo, gente? Isso aí, muito bem, pelo alfa. Então, isso daqui, gente, o alfa, qual que é a interferência dele no processo de rugosidade? Poxa, vocês já estão careca de saber. Quanto maior esse ângulo, quanto mais para dentro, né? Quanto mais para dentro, né? Quanto mais afiada essa nossa ponta aqui, o que acontece? Melhor, não é verdade? Por quê? Porque a gente vai ter menor atrito com a superfície. Então, obviamente, reduzindo o atrito, a gente vai ter uma superfície melhor acabada. A gente vai ter menos picos, tá bom? E o ângulo de posição na nossa ferramenta, ele tem uma interferência enorme no nosso processo de corte. O que aconteceu aqui? Ele tem uma interferência enorme no nosso processo de corte. Na verdade, comparado com o ângulo de cunha e com o ângulo de folga, não é muito grande não, tá? Mas quanto menor esse ângulo aqui, ele vai ajudar a apagar as marcas que o avanço deixou. Então, quanto menor esse ângulo, melhor, porque ele vai ter uma maior área de contato e ele vai, entre aspas, apagando a marca que o avanço deixou, tá? Pela ponta da ferramenta. Mas assim, ele não tem uma interferência tão significativa quanto alfa, quanto beta, quanto raio de ponta e outras características não, tá bom? Só pra gente ficar ciente, tá? E agora eu pergunto pra vocês, acham que o material da peça interfere? Pô, professora, você já falou aí que quanto mais heterogêneo, mais difícil e tudo mais. Show de bola. Verdade mesmo. Falei e é verdade mesmo, não é mentira não. Mas como, né? Como que
o material da peça pode ajudar a ter uma rugosidade melhor. A primeira é ele não ser muito dúctil, né? Se ele for muito macio, ele vai tender a formar APC. Né? Materiais mais duros, de alta dureza, né? Não tô falando também um aço martensítico não, tá, gente? Pode ser um aço perlítico, um aço 1045, por exemplo. Ele vai tender a ajudar a ter uma rugosidade melhor. Professora, como assim? Pessoal, pense no seguinte, ó, pensa no cavaco. O cavaco, ele vai cisalhar, não vai? Quando o material é duro, ele vai cisalhar como se fosse um material frágil. Primeiro que não vai tender a formar APC, então só um ganho aí, né? E quando ele tem a dureza maior, o cavaco ele vai tender a quebrar como se fosse um material frágil. Então a rugosidade, ele não vai se deformar tanto elasticamente, é mais plasticamente. Então ele vai quebrar e não vai deixar marcas ali na superfície. Essa é a tendência, tá? Quanto maior a granulometria do nosso material, né? Melhor o acabamento, mesma coisa. Por quê? Porque o material é mais duro, a gente vai ter uma resposta melhor, o material ele é mais duro. É a mesma ideia do cavaco, tá? A dureza dos microconstituintes, ele pode afetar de duas maneiras, de forma positiva para a rugosidade, de forma negativa. A forma positiva é justamente ele oferecer dificuldade ao processo de usinagem, né? E não gerar APC. Primeira positiva. Qual que é a negativa? Heterogêneo, dependendo ali do tamanho do grão também, tá? E dependendo da dureza, a gente vai ter dificuldade para usinar. E se a gente não tiver a ferramenta adequada para cisalhar aquele elemento, a nossa rugosidade vai ficar ruim, né? E a consistência nas propriedades ao longo de toda a seção transversal. Consistência nas propriedades, o livro, né? O livro que eu estou utilizando, o livro do Alisson Machado, ele vem falar justamente da fixação da ferramenta, do material da peça ser estável, tá bom? Ser por igual em toda a ferramenta. Por exemplo, um cone para usinar, ele vai ser um pouco mais instável para rugosidade do que, por exemplo, um cilindro, por causa justamente da dificuldade de manter uma trajetória, precisar mudar ali a rota, isso para processo de torneamento convencional. Processo de torneamento CNC não faz tanta diferença, tá bom? Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa nessa etapa para vocês. Não, acho que nessa etapa tá tudo certo, era isso que eu queria falar para vocês mesmo, tá? É que eu sempre faço umas anotações eu sempre deixo de falar alguma coisa, tá, gente? Isso é normal. O dia que vocês forem professores ou gestores de área, vocês vão ver que a gente sempre esquece de falar alguma coisa importante, tá? E aí eu anoto para não esquecer. Deixa eu ver se eu esqueci, acho que não, tá? Mas é um papelzinho pequenininho, ó, bem pequenininho. Vamos aí para o próximo, já estamos quase finalizando. Gente, foi na aula passada que nós falamos de fluido de corte? Foi, né? Ah, gente, desculpa, eu esqueci de falar sobre ângulo de saída, né? Falei sobre o ângulo de saída? Acho que não, né? Esqueci de botar no slide aqui, o ângulo de saída. Pessoal, novamente, né? Ângulo de saída, quanto maior aqui, será que vai ser melhor ou pior para a usinagem? Pior, né? A gente vai estar dificultando a usinagem. Então, quanto menor o ângulo, melhor, porque a força para usinar vai ser menor, então a gente vai ter mais facilidade para usinar a nossa peça, tá bom? Oh, meu Deus, passei. E o fluido de corte, gente, vocês estão com a matéria fresquinha. O que vocês acham como que o fluido de corte interfere no processo de corte? O que vocês acham? Como? Primeira coisa, né, gente? O fluido de corte, lembrando que o que é fluido de corte? É o fluido que contribui para a lubrificação e para a refrigeração, né? Sob o aspecto de lubrificação, a gente vai tender a reduzir o atrito local. Então, se a gente reduz o atrito local, o que acontece? A ferramenta ela corta com maior facilidade, vai tender a cisalhar mais facilmente o material, né? E o que entra dentro do aspecto do lubrificante, só que
o aspecto do refrigerante. O refrigerante é uma faca de 2 gumes. O aspecto positivo, para não... Por que a gente usa fluido refrigerante? Para não deixar, né, a temperatura subir de forma muito considerável e não desgastar rapidamente a ferramenta. Então, esse é o aspecto positivo do porquê que a gente usa o fluido refrigerante. Só que se a gente utilizar muito fluido refrigerante, o que vai acontecer? A nossa peça ela vai tender a ficar numa temperatura muito baixa, né? Muito baixa, e ela vai tender a ficar com a ductilidade menor. Se a ductilidade menor, a nossa ferramenta ela vai ter mais dificuldade de cortá-la. Concordam comigo? Uma peça, entre aspas, mais fria, né? Ela vai oferecer mais resistência do que uma peça com a temperatura mais elevada. Então, o refrigerante tem esse aspecto bacana aí para não desgastar a ferramenta, mas também tem esse aspecto negativo que, se ele for utilizado de forma incondicionada, ele pode ter esse aspecto negativo aí, tá bom? Tranquilo? Concordam comigo? Discordam de alguma coisa? Bem legal, gente, essa matéria aqui é muito legal, de integridade superficial, né? Então, ó, o que a gente já falou? A gente falou sobre acabamento, né? Falamos sobre as ondulações, que é entre aspas, um erro do processo de usinagem. Falhas é a própria incrustação ali da peça, algum erro que pode ocasionar durante o processo de usinagem. E finalizamos nosso assunto de rugosidade. Falamos o que é, como que ela pode ser obtida pelos rugosímetros, né? Como que ela pode ser calculada para o processo de torneamento para ferramentas com raio e sem raio de ponta, e qual que é a interferência dos parâmetros de corte e da geometria da ferramenta e do material da peça no processo de rugosidade, tá? Então, fechamos esse assunto aí. Professor, tem que saber todos os detalhezinhos. Aqui, gente, eu sempre trago para vocês de uma forma muito resumida. Então, o que eu falo, eu gostaria que vocês absorvessem bastante, tá bom? Sempre lembrar aí da professora Ciara falando de ângulo alfa, ângulo beta, ângulo de saída, raio de ponta, rugosidade, RA, RZ, maravilha, né? Então, falamos isso daqui tudo. Tchau. Tchau. Pequenita. Tchau, tchau. E agora nós vamos falar sobre alterações superficiais. Alterações que acontecem ali no material. Vocês acham que o material... Deixa eu aparecer de novo aqui, que eu já quero aparecer de novo. Vocês acham que o material da peça vai ficar idêntico antes do processo de usinagem? Você acha que você vai usinar seu aço 1020? Não, 1020 é bem tranquilo, mas seu aço 1045, por exemplo, ou seu aço 1050, ou, por exemplo, qualquer outro tipo de material, e ele vai ficar de forma igual àquele que você começou o processo de usinagem? Professora, você já falou sobre a rugosidade, né? Mas aí que entra a outra parte de integridade superficial. Na verdade, a integridade superficial é logo abaixo da superfície. E a resposta é não. A ferramenta, a peça, ela não vai ficar idêntica de quando você iniciou o seu processo. Por quê? Porque vamos começar a pensar, né? Você está submetendo ela a um esforço mecânico. Todo material que é submetido a esforço mecânico, você, ainda que de forma superficial, né, ou subsuperficial, você tem alterações nos seus grânulos, né, nos seus planos, na sua rede atômica, né? Então, obviamente, isso vai interferir nas propriedades mecânicas, né? E se a gente está falando de movimentação de planos, de átomos e tudo, isso daí também vai interferir nas propriedades metalúrgicas do material, né? A propriedade mecânica, ela nada mais é que uma consequência das propriedades metalúrgicas. Vamos entender isso melhor? Vamos! Então, alterações superficiais é fator mecânico e fator metalúrgico. Novamente, eu quero que vocês aprendam os fatores metalúrgicos. Por quê? Porque o mecânico, ele vai ser uma consequência do processo metalúrgico, tá? Então, vamos lá. Fator metalúrgico, deixa eu botar aqui, ó. O que vai acontecer? Se a gente aumenta a temperatura no processo de usinagem,
O que pode acontecer com a nossa peça? Ela pode recristalizar, ela pode ter um aumento de grão. Tendo aumento de grão, o que acontece com a ductilidade? Ela aumenta, né? Então, qualquer material pode estar submetido a isso daí. Depende muito, gente, depende pra caramba de qual é a velocidade de corte, de qual a temperatura que você atinge. Mas isso daqui, tudo que a gente estuda, é o que pode acontecer, tá? Então, pode acontecer uma recristalização. Ou pior ainda, pior entre aspas, né? Melhor, não sei, a gente pode ter uma transformação de fase. Então, você pode, por exemplo, estar com a austenita presa no seu material e devido aí ao superaquecimento da sua peça, na hora que ele resfria, você pode ter, por exemplo, uma martensita. Você pode ter, ou mesmo a perlita, né? A gente sabe que para um aço comum, se a gente passar ali da faixa de... Dependendo da composição dele, obviamente, mas passou de 700 graus Celsius, a gente já tem a formação de austenita, 100%. Só que muito abaixo disso daí tem um pouquinho de formação de austenita também. E a austenita pode se transformar em perlita, pode se transformar em ledeburita, ou pode se transformar em martensita, ou então em bainita. Então, a gente pode ter uma transformação de fase sim. Ter martensita, pode ter bainita, perlita, justamente por causa da temperatura do seu processo de corte, tá? E aí, se obviamente a gente tem transformação de fase, a gente pode ter alteração de propriedade mecânica. Como assim propriedade mecânica, né? A gente pode alterar a microdureza do material. Então, antes, vamos supor que a dureza era 40 Rock USA, 50 Rock USA, vamos botar assim. E aí você fez o processo, aumentou para 55. Por que isso aconteceu? Porque você elevou muita temperatura, e aí quando você elevou a temperatura, houve uma mudança de fase, devido ao processo de resfriamento, tá? Mudança de fase é devido ao processo de resfriamento. Você pode criar martensita, você pode criar martensita revenida. Então, assim, são N circunstâncias, tá bom? Durante o processo também de usinagem, a gente pode ter uma deformação plástica. Gente, imagina, a gente tá ali... Deixa eu aparecer de novo aqui para vocês. Cadê eu, gente? Uai. Gente, pera aí. Será que saiu da aula? Ih... Gente, eu não sei o que aconteceu, caiu a conexão. Caiu, só caiu. Já nem sei. Porque você elogiou a internet, professor. Pois é, não podia ter elogiado, né? Cara, mas é pior que não a internet, é o Skype. Você acredita? O Skype tá com essas gracinhas comigo. Eu não consigo fazer chamada. E ontem, durante a aula de Física 2, gente, explicando o que eu estava explicando mesmo, já até esqueci a matéria. Equação da continuidade. Bernoulli, né? Caía várias vezes. Como é que dá aula desse jeito? Difícil, né? Meu Deus do céu. Mas tá bom, deixa eu voltar. Vamos voltar aqui para nossa aula. Eu não sei em que parte eu parei. Eu parei falando sobre a transformação de fase, da bainita, da perlita, essa parte vocês pegaram, né? Pegaram, gente, ou não? Não, essa parte. Ah, cortou? Então não tem problema não, a parte pequenininha. Que isso, gente? Vascou, cruzeiro. Ó, então vamos lá, vamos rapidinho aqui, né? Não é nada demais não. O que eu tava falando pra vocês? Justamente sobre... Eu não vou nem fechar essa... Bom, vou fechar aqui e ver se tá tudo bem. Deixa eu ver. Tá, tudo bem. Aqui, ó. Eu falava pra vocês que
existem basicamente dois tipos de alterações que acontecem ali no nosso material, na nossa peça. Ela não vai continuar a mesma depois que ela usinar. Ela não vai, esquece, a sua peça nunca, ela passou por um processo ali na vida dela, ela não vai ser a mesma. E aí, eu falo para vocês que essa mudança é de duas naturezas, a mecânica e a metalúrgica. A metalúrgica, gente, para mim é uma das principais, tá? A mecânica é uma consequência da metalúrgica, tá? Então, uma das circunstâncias que pode acontecer é a recristalização. Recristalização por quê? Porque durante o processo de usinagem, a gente pode ter um aumento de temperatura e neste aumento pode haver aumento de grão e o material ficar mais dúctil. Não é isso que é recristalização? Então, pode estar acontecendo isso daí, tá? Recristalização é uma coisa da natureza metálica que pode, da natureza metalúrgica que pode estar acontecendo, tá? Mas, professora, se o material, como é que eu sei que se ele vai recristalizar ou não, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, depende da temperatura que você vai estar atingindo no seu processo de corte. Isso tudo aqui que eu tô falando é o que pode acontecer, não é o que acontece de fato. A gente precisa saber analisar, tá bom? E em contrapartida, a gente pode também mudar de fase o material. Como assim, professor, mudar de fase? Tem alguns materiais, a gente sabe que eles temperam ao ar, né? A gente não precisa submeter eles numa água, num óleo para temperá-los, né? Então, às vezes, a gente submete eles a temperaturas tão altas que a gente consegue, por exemplo, ter austenita, vamos supor que é um aço, né? E aí, no próprio ar, há o resfriamento e a gente tem, por exemplo, martensita e o material fica muito duro, né? Ou então, você pode ter uma mistura. Antes, por exemplo, você tinha perlita, elevou a temperatura um pouco, né? Transformou em austenita. E no processo de resfriamento, essa austenita se transformou em bainita ou em martensita. Então, a gente pode ter, sim, uma transformação de fase. E essa transformação de fase, pessoal, ela altera, com certeza, a microdureza do material. Então, vamos supor que antes você tinha um material que estava com 55 HRC, Rockwell C, né, de dureza. E aí, depois do processo, você mediu, né? Alguém te trouxe o retorno que estava com 60. Você provavelmente mudou a fase desse material, né? Você mudou provavelmente, mas você pode ter somente assim, desorganizado os grãos? Pode também, mas de maneira geral, qual que foi a consequência? A consequência foi essa daqui, ó. Você alterou a microdureza dele, tanto para o processo de recristalização, você reduziu a dureza, né? Quanto você pode estar aumentando, eu botei microdureza, mas é dureza, tá? De maneira geral. Então, você pode tanto aumentar quanto reduzir, tá bom? Uma também que é muito importante, que às vezes a gente ignora, é a deformação plástica. Aí nessa hora foi nessa etapa que eu parei para vocês, tá? Pense o seguinte, olha essa ponta da caneta, tá? Imagine ela usinando o material. Vocês concordam comigo que ali, na nossa peça, ela vai estar gerando uma tensão muito forte, uma tensão de compressão no material? Quando ela cisalha o cavaco, né? Quando o cavaco sai, será que essa tensão que ela aplicou era somente no cavaco? Não era, né? Não era. É também na peça que fica. Ali naquele material, ali na peça, fica essa tensão residual de compressão, né? Então, uma consequência é a tensão residual, principalmente de compressão. Mas também, devido justamente a essa compressão local, a gente tem a deformação plástica. Então, imediatamente na superfície da sua peça, você tem uma deformação plástica em comparação à peça antiga. Por quê? Porque você comprimiu ela. Então, ali você gerou uma tensão superficial, uma tensão residual, né? E você teve uma deformação plástica também, né? Até em alguns casos, você pode estar encruando seu material por causa disso, né? Ela pode até endurecer superficialmente por causa dessa deformação plástica. Por quê, professora? Porque você tem uma desorganização dos átomos, então isso vai dificultar a movimentação dos planos atômicos e, obviamente, vai
vai deixar o material superficialmente mais duro. Então, você pode até depois, se você quiser, para deixar o material macio de uma forma igual, o ideal é você submeter ele a um processo de normalização depois, tá? A gente pode ter rebarbas no material, tá? A rebarba, o que é rebarba, gente? Rebarba é a incapacidade da ferramenta tirar todo o material que foi deformado. Nada mais do que isso, é a incapacidade da ferramenta tirar uma determinada porção de material. Pode acontecer? Pode, isso é normal. Por N fatores, né? Por causa do fluxo de material, por causa que a ferramenta não está correta, mas a rebarba ela pode existir sim, tá bom? Microdureza já falamos. As trincas. Trinca, ela depende muito. Imagina, gente, por que vai ter uma trinca superficial? Depende muito do seu processo. Se, por exemplo, você está usinando muito rápido, se você está submetendo a uma tensão de flexão, né? A gente sabe que as tensões de flexão em um processo de usinagem, elas são altíssimas, né? Porque você está tendendo a flexionar. Então, assim, quanto mais esbelta uma peça, mais a tensão vai ter interferência naquele processo de usinagem. Quanto mais estruturada a peça, maior o diâmetro, menor o comprimento, mais firme ela vai ser. Então, são N fatores que podem gerar trincas superficiais, tá? A ferramenta não tá legal, a fixação da peça, a fixação da ferramenta, mas não é muito comum ter trincas em processo de usinagem de torneamento, não. São mais processos intermitentes, né? Como, por exemplo, o fresamento, que você está jogando ali várias arestazinhas por segundo, né? E pode gerar uma trinca. Tem uma tensão, né? E aquela tensão naquele momento fazer a peça trincar. Isso acontece muito com ferro fundido, né? Com material mais duro. E aí, devido a várias compressões consecutivas, ele passa por um processo de quebra, tá bom? E a tensão residual é justamente aquelas tensões submetidas, obtidas, na verdade, do processo de compressão da ferramenta, tá bom? Quanto maior, obviamente, essa compressão, né? Quanto maior, por exemplo, profundidade, maior é a tensão residual local, né? A gente vai fazer mais força e o material tem que ter resistência à flexão, porque senão ele vai falhar logicamente, tá bom? Então, são essas alterações que a gente tem. Fatores mecânicos, né? Na peça ali e fatores de natureza metalúrgicas, tá bom? Tranquilo? Isso daqui foi o capítulo 9 do nosso livro do Machado. Adoro esse livro. Ele pegou o livro do Ferrarese e reescreveu. Fez igual a gente faz nossos TCCs, né, galera? E ficou muito bacana. Dúvidas, gente? Bem legal, né? Eu gosto. Deixa eu já fechar aqui a chamada. A chamada não, a gravação. Que esse vídeo vai pro YouTube.